Queremos neste dia, primeiro da semana, estarmos iniciando essa nova jornada que o Senhor tem preparado para as nossas vidas e vivendo ela com objetivos, com propósitos. E para isso somos chamados a nos alimentar da sua palavra nesta hora. Que Deus esteja sobre sua vida e que possamos entender os propósitos de Deus, porque Ele nos fez, porque Ele nos chamou, porque Ele nos criou, para sermos a sua família, para sermos o seu povo, para sermos a sua igreja através de Cristo Jesus. Esse é o nossa meditação desta hora para esta nova semana, para alimentados pela palavra do Senhor, assim possamos viver. Texto da palavra de Deus, Efésios capítulo 2, 19, assim nos diz: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, 15. Para que fiques ciente de que, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Oremos. Pai, diante da Tua palavra estamos. Abre nosso entendimento, através da ação do Teu Santo Espírito, para compreendermos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, fazendo dessa palavra regra para a nossa prática de fé diária e vivermos como a igreja do Senhor. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Quero iniciar esse momento de meditação da palavra de Deus dizendo que a igreja, corpo de Cristo, formada por pessoas de carne e osso, é fantástica. Ela deve ser o lugar onde nós queremos viver, estar e ter relacionamento. Nós fomos criados para crer e relacionar com Deus, mas também nessa vida de relacionamento, nós fomos chamados por Deus a participar de uma família, conforme o texto de Efésios 2,19. Sois família de Deus. Por isso que Deus, desde o início, quando fez o ser humano, em primeiro lugar Adão, ele falou que não é bom que o homem esteja só. Está lá em Gênesis 2,18. Por isso ele também trouxe Eva para ter esse relacionamento, porque nós fomos feitos para nos relacionarmos. Logo, não estamos por conta própria nesta vida. Deus nos fez a mim, fez a você, para nós nos relacionarmos e para relacionarmos com os outros ao nosso redor. Temos um relacionamento com Deus, sim, e devemos viver esse relacionamento com Deus, sim, de forma pessoal. Mas isso não quer dizer que precise ser também particular, exclusivo eu e Deus tão somente. Por quê? Porque Deus se relaciona comigo, Ele se relaciona, mas Deus também se relaciona com você. E isso Ele faz ao mesmo tempo, que Deus quer ter um relacionamento com todos os seus filhos. Ele quer também que nós vivamos dessa forma. Ele nos criou com esse objetivo. Ele nos criou com esse propósito de relacionarmos uns com os outros. Por isso que essa expressão uns com os outros é muito forte nas Escrituras Sagradas, em especial no Novo Testamento. Romanos capítulo 12, verso 5 diz assim: Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Somos um só corpo em Cristo, mas somos membros uns dos outros. Olha que bonito nós entendermos isso. Nós não somos membros de uma corporação, de uma igreja instituição. Não é porque o meu nome está lá escrito no rol que eu sou membro. Eu sou membro quando eu tenho o quê? Relacionamento com os demais irmãos em Cristo Jesus. Isso sim é ser membro. Às vezes nós nos preocupamos muito com o nosso nome escrito num rol. Nós precisamos sim ter o nosso nome escrito no rol celestial, mas para isso nós precisamos ter membresia de uns para com os outros. Por quê? Seguir a Cristo inclui não apenas crer, mas também integrar.
A palavra membro, então, se perdeu muito no seu significado hoje por questão de institucionalização da igreja. Ser membro não significa apenas ser adicionado a essa lista dessa organização. Ser membro é ser parte de um organismo vivo, feito de carne e ossos, feito de sentimentos, menos burocrático e institucional. A igreja, corpo, não é uma empresa. A igreja é um organismo vivo, onde cada um tem a sua participação. Nós nos encontramos como filho de Deus quando nós cremos em Cristo, quando nós participamos do seu corpo, a sua igreja. É Jesus que disse, não foi teólogo algum que disse, reformador algum que disse: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja. Igreja de quem? De quem eu disse, de quem eu proclamou em primeiro lugar, Jesus Cristo. Quem diz que não precisa dessa igreja, corpo de Cristo, está dizendo que não precisa dele, porque a igreja é dele. A Bíblia diz que Cristo amou a sua igreja. Ele morreu lá naquela cruz por ela, Efésios capítulo 5, verso 25. A igreja feita de pessoas resgatadas e regeneradas é descrita como o quê? Como a noiva de Cristo. Essa noiva ataviada, adornada, que um dia ele virá buscar. Essa noiva que vive toda a prática daquilo que nós estamos vendo sobre os seus mandamentos. Já pensou que estranho você dizer para alguém: eu gosto de você, mas não gosto da sua esposa? Os dois são um só corpo. Ou ao casar dizer: amo você, minha esposa, mas não preciso de você. Os dois são um só corpo. Esse tipo de pensamento, esse tipo de relacionamento está fadado ao fracasso. Da mesma forma, se você ama Cristo, é impossível você viver sem ser a sua igreja. Precisamos de Cristo. Precisamos da família de Deus. A igreja, corpo, é feita de carne e ossos. Pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, que chegou em suas vidas. Para sermos um cristão autêntico, devemos estar ligados à família de Deus. É o que diz o texto das Escrituras Sagradas. Você não pode afirmar que é seguidor de Cristo se não for comprometido com os seguidores de Cristo. João capítulo 13, verso 35 diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, Jesus falando, se vocês amarem uns aos outros. Amar uns aos outros? Discípulos de Cristo. Paulo, escrevendo aos cristãos da Galácia, no capítulo 3 de Gálatas, verso 28, ele diz: pois todos são um em Cristo Jesus. Quando nós vemos aí no contexto denominacional de igreja institucionalizada, pessoas não se amando, pessoas não vivendo juntos, nós não temos a igreja de Cristo presente. Porque o amor que demonstramos uns para com os outros nos identifica como seguidores de Cristo. E isso tem que eliminar todas as diferenças entre nós, porque nós somos um só corpo, nós somos a sua igreja. Se você quer um relacionamento saudável com Cristo, essa igreja é o seu lugar. Repito, precisamos de Cristo e da família de Deus. A igreja, corpo, é feita de carne e ossos, pessoas transformadas pelo poder do Evangelho que atingiu as suas vidas. Por quê? Porque nós precisamos disso para sairmos da solidão e deixarmos todo o egoísmo. Só conseguimos isso quando nós estamos ligados na família de Deus. De forma prática, não utópica, não teórica. Um dos maiores males, meus queridos, dos nossos dias é a solidão. Podemos viver sozinho no meio da multidão. Podemos viver isolado e com medo de pessoas, mas na igreja nunca deveríamos estar sozinhos.
e nem nos sentirmos sozinhos, porque temos uma grande e bela família, uma multidão de amigos que vai além das 4 paredes denominacionais e de placas. Porque às vezes a placa nos isola também. A igreja feita de pessoas redimidas ajuda a vencer o egoísmo. O nosso dia a dia nos leva a viver muito isolados, onde pensamos sempre em nós mesmos. Mas Deus deseja algo diferente para a minha vida, para a sua vida. Nada de nos sentirmos solitários, nada de vivermos somente para nós mesmos. A igreja deve ser o local onde aprendemos a nos relacionar como família de Deus e como isso é importante e como isso é necessário. Essa igreja deve ser onde pessoas se envolvem. Essa igreja é para nós nos sentirmos amados, para nós nos sentirmos aceitos. O melhor lugar para demonstrarmos interesse de uns para com os outros. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26 diz: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Essa é uma igreja não teórica, essa é uma igreja prática. Deus quer que façamos esse compromisso. Um compromisso de vida com Ele, sim, necessário na nossa vida. E esse compromisso de vida com Ele envolve dar o melhor de nós também para com os outros. Senão, 1 João capítulo 3,16 para nós não tem razão de ser. Lembramos sempre de João 3,16, mas 1 João 3,16 é necessário para você que é a igreja. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, diz João 3,16, falando sobre Deus, mas aqui está falando em 1 João 3,16, a prática disso em Cristo. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós, por mim e por você. Mas ele termina dizendo assim: devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se isso não for prático, não existe igreja. Por isso eu digo, a igreja de Cristo ela é fantástica. Ela é o lugar para vivermos a unidade de fé. Por isso precisamos de Cristo. Por isso precisamos ser a família de Deus. Essa igreja, corpo, feita de carne e ossos, de pessoas transformadas pelo poder do Evangelho em suas vidas. Para quê? Para que tudo isso? Para vivermos uma vida mais saudável. E como vivermos essa vida saudável? Estarmos ligados na família de Deus. A nossa geração está mais preocupada com sua qualidade de vida melhor. Nós vemos isso na busca por novos hábitos, saladas, produtos orgânicos, mais light, mais natural. Mas nós, como regenerados em Cristo Jesus, precisamos também de novos hábitos espirituais para a nossa vida. Muitos hoje acham, e isso é triste, que ir à igreja, assistir um culto de vez em quando, é suficiente para a sua qualidade de vida boa. É ser igreja. Se você pensa assim, você está se enganando. Só temos qualidade de vida espiritual boa com Deus. Mas como isso se dá? Quando nós estivermos convivendo, vivendo com o outro, como igreja, sendo companheiros ativos dos nossos irmãos, e não meros conhecidos formais, porque nós somos a família de Deus. É nessa realidade chamada Igreja de Cristo que nós aprendemos a desenvolver hábitos para a vida de forma saudável, hábitos comunitários. Crescemos e ajudamos os outros a crescer. Olha o que diz Efésios, Paulo escrevendo
aos cristãos de Éfeso, no capítulo 4, verso 16, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, concluo dizendo novamente, precisamos de Cristo. Precisamos viver a família de Deus. Precisamos ser essa igreja. Não só para a nossa vida, mas para a vida do outro. A igreja, corpo de Cristo, feita de relacionamentos, é fantástica. Ela é o lugar para nós vivermos uns aos outros em amor real. Sejamos essa igreja de Jesus Cristo. Vivamos essa igreja de Jesus Cristo. E assim nos relacionemos como a família de Deus de forma prática e não utópica. Deus nos ajude a isso. Deus te ajude a isso. E que possamos nos esforçar para sermos essa realidade. Precisamos, carecemos. E isso mostra que nós vivemos uma vida com propósito diante de Deus, porque nós estamos vivendo o seu querer. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela igreja em Cristo Jesus. Esse corpo que o Senhor assim quis, sonhou, decretou e fez. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos como família da fé, na cooperação de uns para com os outros, em igualdade, Senhor. Sentindo de fato, Deus, a necessidade de estarmos nos relacionando, ó Pai. Os dias estão tão difíceis, ó Deus. O isolamento tem sido grande. E o povo de Deus precisa estar mais unido, mais verdadeiro, tendo mais compaixão uns para com os outros, sendo amorosos, ó Pai, e não vivendo como o mundo vive, de forma egoísta, de forma particularista. Abre, Senhor, os nossos olhos da fé para que nós possamos ver como devemos viver como igreja na face da terra, e nos ajude a isso nessa nova semana, Pai. De uns para com os outros, Senhor. Sendo esse corpo bem ajustado, consolidado, Pai, cooperando uns com os outros, em amor para o crescimento. É o que te pedimos, a Deus, em Cristo Jesus, o Senhor dessa igreja. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, as ternas consolações, dons e fruto do Espírito Santo, em amor, esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida dos demais filhos de Deus espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana agradável na presença do Senhor, vivendo e crescendo e se ajudando nessa expressão grande do Novo Testamento, uns para com os outros, nessa cooperação. Sejamos a família de Deus. Forte abraço desse irmão em Cristo. Fica na paz.